que é o sinal dos últimos dias ou fim dos tempos? A Bíblia descreve o mundo atual com detalhes impressionantes. Os acontecimentos e as atitudes das pessoas identificam mesmo que estamos nos últimos dias. Quais os sinais do fim do mundo? Os discípulos perguntaram para Jesus Cristo. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do mundo? A Bíblia chama esse período de últimos dias e tempo do fim, ou fim dos tempos. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, descreve os acontecimentos dos dias atuais. Veja: mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Quais são algumas profecias bíblicas sobre os últimos dias? A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 7, sobre várias coisas que aconteceriam ao mesmo tempo e que seria o sinal que identificaria os últimos dias. Veja alguns exemplos. Guerras em toda a terra. Jesus predisse no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. O livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 4, também fala sobre um cavaleiro simbólico representando as guerras que iriam tirar a paz da terra. Fome. Jesus predisse em Mateus 24, 7: haverá falta de alimentos. O livro de Apocalipse fala sobre outro cavaleiro simbólico que representa a fome que haveria em muitos lugares. Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Grandes terremotos. Jesus disse que haveria terremotos num lugar após outro, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, e o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Os grandes terremotos que aconteceriam ao redor do mundo causariam sofrimento e mortes como nunca antes. Doenças. Jesus disse que haveria pestilências ou epidemias de doenças terríveis, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Crimes. Embora o crime já exista por séculos, Jesus predisse em Mateus, capítulo 24, versículo 12, que nos últimos dias haveria um aumento significativo do que é contra a lei. Destruição da terra. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, predisse que os homens iriam arruinar a terra. Eles fariam isso de várias formas, não apenas por meio da violência e de ações erradas, mas também por causar danos ao meio ambiente. Atitudes cada vez piores. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 a 4, a Bíblia disse como seriam as pessoas em geral. Os homens, eles serão ingratos, desleais, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho. Isso chegaria a tal ponto que essa época poderia muito bem ser chamada de tempos críticos,
difíceis de suportar. Enfraquecimento da família. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, a Bíblia predisse que muitos seriam desnaturados, ou seja, não teriam amor pela família, e que os filhos seriam desobedientes aos pais. Cada vez menos amor a Deus. Jesus predisse: o amor da maioria esfriará. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Jesus quis dizer que a maioria das pessoas deixaria de amar a Deus. Da mesma forma, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz que nos últimos dias as pessoas amariam os prazeres em vez de a Deus. Falsidade religiosa. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia predisse que as pessoas serviriam a Deus apenas por aparência, mas, na verdade, não viveriam de acordo com o que ela diz que é certo. Entendimento cada vez mais claro das profecias bíblicas. O livro de Daniel predisse que, no tempo do fim, muitas pessoas iriam conhecer cada vez mais as verdades bíblicas, o que inclui o entendimento correto dessas profecias. Leia o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Uma obra de pregação mundial. Jesus predisse: as boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Leia isso no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Indiferença e zombaria cada vez mais comuns. Jesus disse que muitos não dariam atenção às provas claras de que o fim estaria se aproximando. Você vai ver isso no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo de 37 ao 39. E não é só isso. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, predisse que algumas pessoas iriam rir dessas provas, dizendo que elas não significavam nada. Cumprimento de todas as profecias. Jesus disse que todas essas profecias se cumpririam ao mesmo tempo nos últimos dias, e não só algumas delas, ou a maioria. Leia isso em Mateus, capítulo 24, versículo 33. E você, o que você acha? Estamos vivendo nos últimos dias?